Como é que é a sua visão hoje para a nossa classe? A essa classe que, durante toda a pandemia, fizemos frente, arriscando nossas vidas, deixando nossas famílias sozinhas, para não deixar faltar o alimento pelo Brasil todo. E hoje, devido a uma simples traseira arqueada de um caminhão, estamos sendo taxados como bandidos, perseguidos por quem deveria nos proteger, que é a PRF. Então, eu queria saber, a primeira pergunta, que tem muitas que meus colegas da estrada passaram, qual é a visão sua e do cenário político hoje para a nossa classe de motorista? Sheila, vocês precisam, e eu agradeço muito a Luiz Aragão essa oportunidade, tenho muito prazer em conhecê-la pessoalmente, já tenho uma referência da sua vida, conheço também a fama do Henrique Bocão. Outro dia conversei muito com o Chorão, fiz uma na minha própria live. E, assim, vocês deviam exigir que todos os homens públicos brasileiros tivessem, para além de uma opinião agradável, porque político sabe como é, acaba fazendo ali, se você olhar, por exemplo, o Sérgio Moro hoje, é uma coisa impressionante. Ele não se aprofunda em nada, mas tem uma opinião gostosa sobre tudo. Então, os caminhoneiros têm que ser prestigiados, são gente muito boa, eu vou prestigiar e tal. Tem que parar com esse papo furado e ir no profundo. Quem conhece esse país, com a intimidade que eu conheço, sabe o seguinte: 80% da carga que circula no território brasileiro são caminhoneiros que carregam. Parte importante, empresas que cada vez mais, protegidos por um governo, os governos de sempre, não é só este governo, não é? São contratados na informalidade mais absoluta, ganham por produção e têm que se virar nos 30, sabe, tomando rebite, se virando e tal, para poder fazer o mínimo para pagar o sócio majoritário do caminhoneiro, que é o preço do diesel. Então, qualquer brasileiro que conheça esse número deve saber que isso aqui é uma coisa grave, importante, e, acredite, é uma confusão absoluta o que pesa nas costas de vocês. Claro que vocês, os líderes, os influencers que trabalham nisso, estão na agenda específica de vocês, mas eu olho a agenda como aquela coisa da casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, veja, um país que faz 10 anos que não cresce, Sheila, 10 anos que não cresce, vai explodir todos os problemas. Então, o primeiro grande problema, não tem carga para a quantidade de caminhoneiros e de empresas. E aí, quando não tem carga e você tem uma super oferta de caminhoneiros ou de empresas de frete, acontece o quê com o preço? Mergulha. Aí vocês... não está remunerando, porque os custos de produção subindo. Por quê? Porque vamos dizer, o combustível, dolarizaram os preços e resolveram fazer o preço de oportunidade. Eu preciso conversar sobre isso com vocês. O que está acontecendo com todo mundo no Brasil é um assalto à mão desarmada, porque o custo de um barril de petróleo, Sheila, no Brasil, para produzir a Petrobras, é $10 o custo. Se você botar imposto, frete, sabe, tudo, o lucro de todo mundo, da cadeia inteira, até chegar na bomba do diesel, custa o barril de petróleo no Brasil $30. Sabe quanto é que eles estão cobrando? $94. Por quê? Porque esse é o preço da especulação internacional. Aí vocês vão circular nas estradas. Todos os processos de concessões no Brasil ficaram uma confusão. Eu estou incompridando a conversa para dizer que a gente tem que falar sério. Então, você tem duas coisas. Só completando, uma coisa é a concessão que foi feita por alguns governos, inclusive o atual, que é, vamos dizer assim, o empresário da estrada dá o maior dinheiro para o governo. E aí ele vai tentar, no curto prazo, tirar todo esse dinheiro de volta aonde? No pedágio. Ou aquele modelo do PT, que fez o cálculo diminuindo o que o governo recebe adiantado para repassar para o... Tudo bem, mas os planos dos pedágios, por exemplo, as estradas do Paraná, foram todas feitas calculando que o Brasil ia passar 20 anos crescendo 4%, 5%, está crescendo 0 a 10%. Resultado, uma confusão absoluta. E as agências reguladoras, que deviam tomar conta do negócio, porque eram independentes, dominadas, salvo exceções muito raras, dominada por picaretagem política. Então, de fato, um caos completo que vocês estão sentindo. Só sobre a questão do petróleo, que eu acho que o óleo diesel é o grande tema de hoje à noite. Ciro, tem uma solução para isso? Já que se privatizou tanto a Petrobras, já que se venderam ações e esses acionistas esperam lucro sobre isso, e o preço do dólar, você teria durante um governo uma solução, o preço do dólar, desculpa, não, preço do diesel. Claro, você teria uma solução para isso? Eu já anunciei e pago um preço caro por isso, mas eu não quero ser presidente do Brasil para repetir o que está aí. Eu quero para mudar.
Então, eu estou anunciando antes, levo as pancadas todas, se as pessoas ainda assim votarem em mim, eu serei um presidente com autoridade para fazer a mudança. No primeiro dia de um possível governo meu, Luiz, os jornais publicarão 2 editais. O primeiro edital convoca o Conselho de Administração da Petrobras para revogar o que eles chamam de PPI, a paridade de preços internacional, que é o que eu acabei de esculhambar aqui. Tá certo? Você tem o barril de petróleo, tem que ser cobrado como? Quanto custar o barril de petróleo, mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Por quê? Porque a Petrobras é um monopólio. Na prática, porque se você pegar um sanduíche e for vender na Praça de Patos de Minas, que é a terra do Bocão, e botar o preço do sanduíche lá em cima, o freguês atravessa a praça e vai comprar do outro. Só que aqui morre todo mundo na mão da Petrobras, porque ela é um monopólio. Então, todos os monopólios do mundo, o preço tem que ser administrado pelo governo. E eu estudei isso profundamente. Então, o que é isso? Eu passo a cobrar o custo de produção da Petrobras, mais algo ao redor de 6%, 6,5% para dar lucro para a Petrobras. Eu não sou nenhum demagogo, nenhum palhaço. Sabe o que a Petrobras está tendo de lucro hoje? 38%. 38%. E sabe o que ela faz com esse lucro, ao invés de abater? Você tinha uma projeção de quanto ficaria o óleo diesel só eu com 6%? Eu vou discutir, porque também não é honesto que você diga assim, eu vou pegar, porque o custo de um barril, ele não é só o petróleo. O petróleo é o principal insumo. Então, pega aqui um sanduíche. O pão, o queijo, né, o trabalho da pessoa que está fazendo, a energia do coisa e tal, e aí o lucro. Então, é mais ou menos isso. O preço do pão é mais barato do que o preço do presunto. Então, você não pode fazer demagogia dizendo que é só reduzir esse principal elemento de custo, que é o petróleo. Mas esse é o principal. E o lucro da Petrobras é o principal, vamos dizer, exagero criminoso, dado que ela tem um lucro de 38%, enquanto as petroleiras internacionais, as melhores do mundo, têm um lucro de 6%. E por quê? Você teria como... Então, essa é a primeira providência. Vai ser tudo custo em real, mais o custo de produção e um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Isso significa que, teoricamente, você poderia derrubar algo ao redor de 35% do preço. Só que você não pode fazer isso imediatamente por algumas razões. Primeiro, o Brasil perdeu capacidade de refino. Então, quando você abaixa muito o preço rapidamente, que eu não vou fazer, o que acontece? Você estimula o consumo, especialmente gasolina e tal, e esse estímulo do consumo não só é insustentável, porque a Petrobras não tem capacidade de reagir. E aí explode a importação que eles estão fazendo. Nós paralisamos 1/3 das fábricas de combustível no Brasil, que são as refinarias, e estamos importando 20%, 22% do que a gente consome aqui. Eu vou fazer o oposto. Nós vamos verticalizar e transformar a Petrobras numa grande empresa de energia, não só de combustíveis fósseis. Tentando não trazer nada. Então, haverá uma transição. O que eu garanto é o seguinte, vai parar de subir todo dia. Porque vai ser desvinculado do dólar e vai ser desvinculado da oscilação do preço do barril internacional. Vai ser um padrão em que os custos da Petrobras, em real, serão repassados naturalmente, não é? E isso muda completamente. Acabou, então, o caminhoneiro, quando sair lá do Rio Grande do Sul, da Sheila, para vir deixar um frete aqui, ele hoje praticamente não sabe quanto cobra, porque no caminho o frete muda, ou quer dizer, o custo do diesel muda, porque eles botaram o câmbio, a taxa de câmbio, o dólar, e botaram o preço lá fora. Aí você tem uma confusão, como aconteceu outro dia, um navio atravessou o canal do Suez, a especulação, o preço lá em cima. Agora a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia. Tem nada a ver conosco. Ciro, e sem falar que se você carrega lá no Rio Grande do Sul, uma carga de maçã, por exemplo, que é o que eu transporto, frutas e verduras, Bocão também. O frete, vamos supor que seja R$20 mil o frete. Para cá, digamos, para vocês, né? Sim. Não é um valor, é um valor aproximado. O retorno é 70% mais baixo que esse valor. Claro. E não existe uma bomba de combustível para nós abastecer com o preço do retorno. Claro. Então, mais uma pergunta, teria como mexer nesse imposto do ICMS, CONFINS? Você tem que discutir. É sempre o caminho mais rápido você cobrir um santo e descobrir o outro. É um caminho mais rápido. Mas vamos lá, se eu tiro o ICMS, eu estou tirando o dinheiro de quem? Essa é a grande questão. É justo que vocês tenham uma resposta? É muito justo. Mas a resposta é, eu tiro do acionista minoritário da Petrobras, que está botando bilhões de reais no bolso sem pagar imposto, ou eu tiro da educação do povo pobre? Porque o ICMS está pagando mal e porcamente o salário dos professores. Essa é a grande canalice. Então, que essa a política... pergunta que muitos colegas fizeram, não tem como mexer nisso. Tem como mexer.
Aí depende do modelo econômico que você pratica, que é o que eu estou propondo. A gente põe em debate o modelo econômico. O modelo econômico que existe hoje no Brasil é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Quem for podre que se arrebente. É o exercício selvagem da competição, que, teoricamente, garante para o consumidor o menor preço. Isso é o que é a música. Competitividade. Competir. Mas só que isso num país como o nosso, é isso. Então, você tem cargas do sul para cima e tem que voltar com o caminhão. Ou ele volta batendo e o preço do diesel que você vai pagar é o mesmo. Na verdade, a gente compra o valor do dólar, mas a gente recebe Ganha em real, claro. Então, veja, o que eu posso fazer, concretamente, num possível governo meu, no primeiro dia, acaba a vinculação dos combustíveis brasileiros ao dólar e ao preço do barril de petróleo lá fora.